do Senhor, igreja. É motivo de muita alegria, irmãos. Há louvores que realmente me emocionam, porque falam um bocado daquilo que todos nós vivemos dia a dia. Amém? Sem perda de tempo, irmãos, não querendo passar os irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Terceiro livro do Novo Testamento, Lucas capítulo 14, estaremos lendo o verso 28 ao verso 30. Amém? Enquanto a igreja procura, começo por agradecer a Deus, aquele que é o autor e consumador das nossas vidas, aquele que no dia de hoje permitiu que aqui estivesse. Agradeço também a liderança da igreja, da pessoa do nosso pastor presidente. Eu sempre digo, antes de ser reverendo para mim, meu pastor, então a nomenclação que eu uso é meu pastor reverendo. Amém? Agradeço pela liderança, pelas pessoas que compõem a liderança da igreja, pela oportunidade que nos concederam no dia de hoje estamos aqui. Amém? Agradeço também pela tua presença na igreja, porque sem irmão não teríamos culto. Assim também agradeço pelo primeiro meu ministério, que é a família, que tudo tem feito para que o dia de hoje estivéssemos aqui. Assim, sem demora, estarei lendo Lucas capítulo 14, verso 28 a 30. Amém? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Palavra do Senhor. Estarei pedindo ao nosso Pai para orar, para entregar este momento da palavra na mão do Senhor. Oremos a Deus, Pai, no Teu nome santo. Louvamos e glorificamos ao Senhor por este momento sublime que o Senhor nos concede de ouvirmos a Tua palavra. Teu servo nesta hora, como semeador, estará semeando a Tua palavra. Eu creio, ó Deus, que a palavra que sai da Tua boca jamais volta vazia. Eu creio no poder da Tua palavra. Ela é capaz, ó Deus, de penetrar no mais profundo do nosso coração e dividir as juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos, meu Pai, do coração do homem. Pai, que a Tua palavra tenha livre acesso na manhã do dia de hoje e encontre, ó Deus, corações preparados para receberem essa palavra, para que ela produza fruto e digno de arrependimento. Pai, no nome de Jesus, do princípio ao término, proteja Teu servo e usa-lhe poderosamente. Nós anulamos e cancelamos todo espírito anti-palavra, Senhor. Tudo que se levanta, ó Deus dos céus, para contrariar a palavra, fica sem efeito e caia por terra. Que a Tua bênção esteja, ó Deus, do princípio ao fim, com Teu servo. Se com Ele, no Teu nome santo, Jesus, nós oramos com fé. Amém. Amém. Obrigado, Pai, pela oração. Se sendo igreja, estarei trazendo aquilo que é a nossa introdução. O livro Ora Lido foi escrito... Desculpa, igreja. Tomem os assentos, desculpem mesmo. O livro Ora Lido foi escrito por Lucas. Essa autoria é atribuída pela tradição da igreja no 2º século depois de Cristo. O nome de Lucas, na Bíblia, significa aquele que traz a luz. Luminoso, aquele que ilumina. Lucas não era judeu, mas fez parte da compilação da Bíblia, trazendo 2 textos ou 2 livros, que é Atos dos Apóstolos e o Evangelho segundo Lucas. Quando foi escrito, há uma certa divergência, mas nós queremos apontar a data provável entre os anos 53 a 90 depois de Cristo. Qual era o propósito de Lucas trazer-nos esse texto que nós acabamos de ler? Fortalecer a fé de todos os cristãos e para reagir aos ataques dos incrédulos. Lucas escreveu esse evangelho também, esse texto também para o seu amigo Teófilo. Lucas era médico de profissão, mas quando converteu-se, ele abandonou tudo e passou a ser discípulo e médico pessoal do apóstolo Paulo. Lucas, como eu disse, ele não era
judeus, ele era grego e, apesar disso, fez parte, o seu nome está registrado no livro da Bíblia. Amém? Queremos trazer como tema para esta mensagem o seguinte: planear e avaliar o custo antes de executar ou agir. Amém? Planear e avaliar o custo antes de executar ou agir. O verso 25 começa a dizer que ia Jesus com uma grande multidão e, voltando-se, disse a esta multidão: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, e não aborrecer a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após a mim, não pode ser meu discípulo. Aleluia. O que é planear? Planear é fazer plano, é traçar, projetar, tensionar, conjecturar. O que é avaliar? Avaliar é determinar o valor. O que é executar ou agir? Tomar providências, atuar, fazer, exercer atividade, trabalhar, provocar uma reação, produzir um efeito. No dia 31 de dezembro, igreja, o servo do Senhor declarou para quem esteve aqui que o ano de 2024 seria o ano do nosso fracasso. Amém? Será o ano do domínio. É verdade, igreja, para que o ano do domínio se reflita em todas as áreas das nossas vidas, é necessário termos em conta certos itens que precisamos reaver na nossa vida. Olhando para o texto lido, que é aquilo que é base para a nossa mensagem, do verso 28 a 29, diz o texto, irmão, Jesus começa por dizer, Jesus busca a parábola. O que é a parábola? História curta, baseada em fatos reais, com o objetivo de ensinar lições de sabedoria, lições de moral ou lições cristãs. Jesus, nesta parábola, queria trazer um entendimento para aqueles que o seguiam. E assim é para nós, igreja. 2024, nós todos dissemos que o servo de Deus declara que é o ano do domínio, nós recebemos. E no dia 31, depois do escândalo, muitos de nós diziam aos outros que este ano de 2024 seja melhor do que o ano de 2023. O ano, irmão, só vai ser melhor, ou só vai ser diferente, se nós optarmos ou adotarmos atitudes diferentes, convicções diferentes, consagrarmos toda a nossa vida na mão do Senhor e, acima de tudo, irmão, o temor. Porque senão a igreja vai ser exatamente a mesmíssima coisa. Então, irmão, temos que, olhando para o texto lido, temos que nos consciencializar da necessidade de planeamento financeiro ou educação financeira. Muitos de nós, igreja, este é o ano de janeiro, nós dissemos que é o ano da fome, amém? O ano dos apertos, o mês dos apertos. E ainda não sentamos como família para planear. O que esse ano vamos fazer? Quais são as nossas prioridades? Onde é que vamos tocar? Infelizmente, nós, africanos, assim como o pai diz, detenia Bantu, nós africanos, e angolanos por excelência, fizemos o inverso. Primeiro começamos a executar, na caminhada vemos que as coisas não estão bem e começamos a avaliar. Depois é que vamos planear tudo o inverso. Nós fizemos assim. Às vezes você tem 10 mil kwanza. Vai na loja. Cuidado, irmãs. Os negociantes não estão a vender, então eles começam com a promoção. O que te levou às vezes é o arroz. Aí você vê a promoção dos cremes, cabelo brasileiro, você gasta ali. Depois chega em casa, confusão. Aprendamos a planear. Aprendamos, irmãos, a ter consciência daquilo que é necessário. Temos que ter uma consciencialização financeira. O que é que visa o planeamento financeiro? Visa orientar as pessoas, os crentes, a se organizar financeiramente para realizar seus sonhos, cumprir as suas obrigações e possuir recursos que possam supri-las em caso de adversidade ou mesmo de uma oportunidade. Nesse quesito, irmão, precisamos optar pelo
por aquilo, precisamos investir naquilo que é ativo. O que é ativo? Ativo é aquilo tudo que coloca dinheiro no nosso bolso. Nós sabemos, igreja, que se olharmos para aquilo que é a nossa renda, igreja, não consegue fazer aquilo, cobrir aquilo que são as nossas despesas. E nós temos a graça ou a desgraça de queremos viver acima daquilo que podemos. Precisamos primeiramente sentar, planear. Qual é a nossa prioridade para este ano? O servo de Deus decretou, é um ano de domínio. Nós precisamos tomar domínio sobre todas as áreas. A espiritual nem precisamos, porque eu sei que a nossa igreja ora e ora bastante. Mas a outra área, a social, financeira, como é que estamos? Alguém esses dias enviou-me um vídeo, irmão, que serviu de reflexão para mim. Havia um precipício e no meio uma fenda, em que primeiro veio o asiático. O asiático colocou uma tábua, porque dois lados era montanha, mas tinha uma fenda. Colocou a tábua e passou, foi pegar o prêmio. A seguir veio o ocidental. O ocidental veio com uma vara. Os irmãos conhecem o atletismo, né? Aquele desporto que eles veem com uma vara, põe no chão, depois ele faz o catrapulo. Exatamente passou. Chegou o africano, exatamente o angolano de origem banto. Começou a orar. Não está mal, igreja. Orou. Consagrou tudo na mão do Senhor. E a seguir deu o passo. O que aconteceu? Caiu e ficou aí. O que eu quero chamar a atenção, igreja? Nós oramos muito, é verdade. Mas Tiago, capítulo 2, do verso 17 em diante, diz que fé, que é oração sem obra, é nula. Assim como obra sem fé também é nula. Precisamos levar as duas coisas ao mesmo tempo. Há momentos, irmãos, que não é momento de orar. É momento de ação, fazer. E nós às vezes reclamamos, temos prova como cristão, oramos, o ímpio está a estudar. E nós cremos que o Senhor vai nos revelar. Deus é justo, igreja. Deus é justo. Você não estudou. A palavra de Deus nos diz que precisamos andar com as duas coisas ao mesmo tempo. Oração, fé, que é fé, e obra, ação. Mas nós só queremos orar. Como é que vamos ter positiva? Como, igreja? E às vezes nós tudo é o diabo. No presente ano, igreja, tudo aponta que será um ano difícil. Tudo aponta que será um ano difícil. E há pessoas que já estão a pensar como vai ser. Igreja, nós precisamos aprender com os judeus. Aí onde há dificuldade, ele vê oportunidade para agir. Certo senhor estava a entrevistar um judeu e ele ficou assim um bocadinho pasmo e perguntou qual é o segredo do sucesso, da prosperidade, digo, do judeu na sua vida. E ele começou a dizer, os judeus pedem sabedoria. O que é a sabedoria? A arte de aplicar o conhecimento acumulado e transformar em algo novo que ninguém criou. Quando você diz aos judeus, esse ano vai ser difícil, tudo aponta que vamos acabar mal. Ele vê a oportunidade. Para ele é um desafio. Para ele é um desafio. E ele disse, olha, tudo o que você diz que é impossível, mexe com os judeus. Os judeus colocam aquilo na sua mente. Ele diz que não. Deus é que nos dá sabedoria. Então vou transformar essa sabedoria, buscar esses conhecimentos acumulados e criar algo novo. Para tentar transpor ou suprir essa necessidade. Mas nós, igreja, esse ano é ano de dificuldade. Muitos já estão a dizer, meu filho, vou ter que lhe tirar da creche. Vou ter que lhe tirar do colégio. Igreja, nós somos cristãos, precisamos orar e fazer alguma coisa. Aleluia. É o ano do domínio. Se o que te dominava o ano passado era a bebedeira, esse é o ano de domínio para você dominar a bebedeira. Aleluia. Se são as saias, irmão, 3, 4 regiões fronteiriças, esse é o ano de você só ter uma região. Tudo apertou, igreja. Tudo apertou. E eu vi um relato triste, não é aqui, em África, é no nosso país irmão da Europa, é que por causa dos apertos,
eu até disse que aquele senhor é um... Eu não sei qual é o nome. Talvez Satanás está abaixo dele. Por causa dos apertos da igreja, aquilo que é o bem mais precioso que Deus lhe deu, que é a mulher, obrigou ele a começar a se prostituir. Por quê? Porque ele era viciado. Já não vinha oportunidade nenhuma. A mulher foi exigida e quando ela reagisse, era molestada. Ele batia, surrava a mulher. Mas graças a Deus, a polícia depois a percebeu se foi isso lá. Igreja, este é o ano que se diz que aponta que é o ano da dificuldade. Mas o servo de Deus já declarou o ano do domínio. Então precisamos planear bem a nossa vida. Precisamos planear, avaliar. Nessa secção, igreja, eu quero abrir parênteses para dizer que o planeamento financeiro cumpre 5 etapas. A primeira qual é? Recolha de informações. Qual é a minha renda? Qual é o meu salário? Quais são as minhas despesas? Quais são os sonhos? Igreja, se o teu sonho ou projeto para esse ano é viajar, você vê que as coisas estão apertadas, prioriza aquilo que é necessário. Nem tudo na nossa vida é prioritário. Há coisas que são necessárias, mas aquilo que é prioritário. E às vezes nós não temos, mas queremos ostentar, fingir que temos. Mostrar aos outros que nós vivemos bem. Saímos de igrejas, tomamos sopa, mas estamos a palitar os dentes para dizer aos outros que comemos bife. Para quê? Precisamos de igreja nos organizar. Segunda etapa, análise. Qual é a minha real situação financeira? Irmãs, este ano mesmo, que é o ano do domínio, ajudem os esposos. Não façam quilape acima daquilo que é o salário. Porque às vezes, nós homens planeamos alguma coisa, não sentamos com a esposa. Ela também planeia, faz o plano dela. Certo dia, essa coisa da falta de comunicação tem que fluir entre os clientes, especialmente entre os casais. Comprei algo sem avisar a esposa. Chego em casa, também a esposa comprou. E eu perguntei, mas você não me avisou por quê? E ela perguntou, e você me avisou? Não. Então, igreja, nós precisamos ter comunicação. Analisar qual é a minha situação financeira. Será que é compatível? Vale a pena. Terceira etapa, desenvolvimento. Quais são as recomendações para o meu plano financeiro? É viável ou não? Eu posso entrar neste projeto ou não? Aqui temos irmãos que são contabilistas e financeiros e sabem disso, que todo projeto primeiro faz estudo de viabilidade. Todo projeto. Os contabilistas analisam, tendo em conta a situação econômica e financeira, tendo em conta a desvalorização, e eles chamam aqueles que lhes pediu, diz que este projeto não é viável, por isto e por aquilo. Se for viável, ele diz que é viável, mas tem riscos. Por quê? Porque a nossa moeda não é estável. Implementação, execução efetiva. Nós precisamos entrar na fase de implementação depois de passar por essas etapas. E a fase de implementação, irmão, vem com a monitorização e revisão. A vida é dinâmica. E às vezes aquilo que planeamos para este ano, no início parece estar bem, mas lá à frente começa a decair. Então é necessário nós adquirirmos consciência financeira para que possamos ter o domínio sobre a nossa vida em todas as áreas. O livro Ora Lido, igreja, chama-nos a atenção, porque Jesus usa essa parábola para chamar a atenção a todos aqueles que o querem seguir. Em resumo, Jesus está dizendo, quem quer me seguir precisa negar, precisa renunciar tudo aquilo que ele tem e abrir mão daquilo que são meus propósitos, os meus valores. Todos nós queremos seguir, mas pagar o preço é que é difícil, igreja. Como família, precisamos nos sentar, declarar, irmão, quais são as nossas prioridades. Os irmãos lembram-se quando houve aquelas demolições há anos atrás, todas as casas que estavam construídas em zonas de risco, ou principalmente no Riacho. Algumas casas foram demolidas, então a população ou os ocupantes dessas casas foram lhes dados terrenos na Ewa e na Chavola. Havia um senhor que
ele fez o alicerce da casa maior mesmo, casa grande, da vivenda. E os outros começaram pelos anexos. E ele disse, esse hábito de começar pelo anexo, a pessoa só vai ficar mesmo ali, então começo pela casa grande. Os outros começaram pelo anexo. Subiram o anexo, chapas, começaram a viver. Ele fez uma casa grande, irmãos. Chegou a meia da cintura e parou. Tudo parou. Por quê? Porque ele não avaliou. E depois, por causa da chuva, começou a viver numa casota de chapa. Com o andar do tempo, igreja, ele começou a passar a ter que vender aquela obra. A minha pergunta é que valeu alguma coisa? O que é que eu quero chamar a atenção, irmão? Viva de acordo com as tuas possibilidades. Não imita aquilo que o outro tem. Nós, às vezes, queremos viver de imitações. Porque ele tem, eu também tenho que ter. Não, irmão. Temos que ter atenção àquilo que é nosso. Jesus, irmão, nesse texto, ele nos dá o livre-arbítrio. Jesus não diz, vocês que estão aqui, todos devem me seguir. Começa a dizer, se alguém... E me perguntei, por que Jesus não diz, se vocês todos querem me servir, querem me seguir, querem vir a mim, precisam aborrecer. Por que ele diz, se alguém? Aqui na igreja, nós todos estamos aqui, estamos juntos. Estamos todos misturados. Mas Deus conhece quem é quem. Ele usa a palavra se alguém, porque nem todos temos desejo de buscar ao Senhor. Estamos aqui reunidos sim, mas nem todos temos o propósito. Uma vez eu contei que, certa altura, o meu pai nos obrigava a ir à igreja, ele não ia. Eu ia à igreja, irmão, não com a convicção, com o motivo pelo qual eu busco hoje. Eu ia à igreja porque era uma obrigação do meu pai. Ia por ir. Chegava lá, a mesma coisa que eu, do jeito que eu entrava, saía. E engraçado é que eu tinha um tio, que ele também, ele vinha das farras e dizia, Emanuel, Manu, amanhã, às 7 horas vamos à igreja. Eu acordava e íamos. Igreja, sem exagero. Assim que chegávamos, ele estava a dormir. Só acordava quando diziam amém. Ele também respondia amém. Depois de algum tempo, ele disse, tio, não adianta tu ir na igreja. Quer dizer, era o porco a criticar o javali. Porque eu também estava na mesma condição. Então, Deus nos dá o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? A capacidade de plantar o que eu quiser. Deus não nos diz que você tem que... Deus mostra-nos. E a decisão de plantar é minha. Mas depois vem a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Colher exatamente aquilo que eu plantei. Essa é a justiça de Deus. Esse ano de 2024, igreja, nós precisamos rever-nos. Quais são as minhas motivações? Quais são as minhas atitudes? Se forem as do ano passado, em que eu acordava e esperava que o emprego me encontrasse, nada vai acontecer. Vai ser a mesma coisa. Diferente será se nós fizermos alguma coisa para alterar o curso que o ano passado não foi possível. A palavra já foi nos decretada. O ano de domínio. Igreja, é preciso nós também realçarmos, irmão, entendam-me mesmo bem, que este é o ano em que cada um de nós tem que deixar de ser bonzinho e ser bom. Não adianta, irmão, sermos bonzinhos. O que é ser bonzinho, irmão? Bonzinho é aquele que não consegue dizer não. Quer ser bem visto por todos. Assim, a semana passada o líder me emprestou dinheiro. Eu não paguei. O líder não tem coragem de me cobrar, dizer onde é que está meu dinheiro. E nós vamos andar assim. Bonzinho é aquele igreja que qualquer coisa, todo mundo pede e ele só dá. Quero contar um testemunho para os irmãos entenderem. Havia um empresário, ele tinha tudo na vida para dar certo. E ele era cristão. Ele era cristão, o sócio dele não era cristão. Ele teve uma vida, irmão, que aos nossos olhos como cristão, por isso é que o nosso vizinho disse, eu gosto de viver ao lado de quem é cristão. Porque quando eu ponho o alicerce, ele põe o alicerce e põe o muro. E eu só lhe digo, Deus te abençoe.
o que ele devia fazer também é contribuir. Então esse empresário, irmãos, ele teve uma vida em que ele era aberto para todo mundo. Chegou uma altura, irmão, que ele ruiu, foi a ruína. As duas empresas que ele tinha arruinaram-se, faliu. Em contrapartida, aquele que era o sócio dele, que não era cristão, irmão, subiu. E ele tinha uma palestra exatamente igual àquela que nós temos tido às segundas-feiras, em que o homem de Deus traz uma palavra e nos dá aqueles momentos de cada um levantar um assunto. E esse empresário começou. Eu tenho uma inquietação. Como é que é possível eu, sendo cristão, dono de empresas, hoje sou falido? E o preletor deu-lhe a palavra. Vai falando. Ele disse que não. Eu tinha duas empresas. O meu sócio não era cristão. As minhas duas empresas faliram. E hoje aquele que não é cristão está em cima. E até hoje ele serve de mentor para mim. Ele tem me ajudado. E o preletor dizia, você precisa mudar. Assim que terminar o culto, você precisa tomar uma decisão na tua vida. Deixe de ser bonzinho e passa a ser bom. Deus, irmão, Deus nos chamou para sermos justos, bons. O bonzinho, irmão, é aquele que ele quer ser aplaudido por todo mundo. Eu só quero tomar um exemplo, igreja. No reino animal, quem é o rei? É o leão. O leão é bonzinho naquilo que ele faz? O leão é bom. Quando for para atacar, ataca mesmo. Eu não estou a dizer, igreja, que como cristão não devemos solidarizar-se com o nosso próximo. Não, não é isto. Entendam, igreja. Precisamos entender mesmo. Porque as impercebências fazem com que depois surjam outros comentários. O irmão disse, não é isto. Eu só estou a mostrar à igreja que neste ano precisamos ser mesmo bons, justos. Bonzinho é aquele que é fixe. É aquele que quer ser popular por todos. E o resultado, igreja, este homem faliu. E o preletor dizia, assim que você sair daqui, seja bom. O patrão, igreja, precisa ser mesmo patrão. Quando uma coisa estiver errada, dizer não. Imagina, irmão, alguém vem e me pediu 10 mil, lhe dei. Não honrou o seu compromisso. Depois de 2 semanas, estava em mais que tem uma situação. Aqui já não é mesmo secreto. Vamos ser justos. Assim vou lhe emprestar mais. Mas nós emprestamos. E aquele que você está a dar, se não for crente e ímpio, vai ver, ele vai progredir. Esse é o ano que nós precisamos tomar a decisão, igreja. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso que Deus quer que nós sejamos. Precisamos tomar essa atitude. É difícil, sim, mas precisamos tomar. Precisamos tomar. Tudo na vida, irmão, requer sacrifício. Não faças as coisas para ser bem visto. Faça as coisas para que Deus te olhe bem. Você precisa agradar o coração de Deus, não as pessoas. Você não está em aperto, está a vir alguém, você só está a dar. Nós precisamos parar e dizer mesmo, irmão, não vai dar. Porque eu já te conheço, você é caloteiro, não paga. Nós tínhamos um colega, aquele colega nos ensinou, deu-nos uma lição. Ele vinha assim ao Lentino, pedia um valor. Dizia que em fevereiro vai pagar. Como é que ele fazia para pagar? Chegava no irmão Kim, pegava o mesmo valor que pediu no ancião, pagava do ancião, o irmão Kim ficava em dívida. Dizia do irmão que ia pagar em março. Como é que ele fazia? Chegava no nosso secretário, pedia emprestar o mesmo valor, pagava o irmão que ficava em dívida. E a vida foi assim. Depois ele veio a reforma, foi-se. Depois começaram a vir os assuntos. Mas aquele colega. Até nas tias de limpeza, irmão, que ele ganhava um pouco, ele fez quilap. E foi. Tudo que nós fizemos, irmão, é plantio. Depois dele ir à igreja, as coisas não começaram a vir, começaram a surgir como ele queria. E lá começou. Eu não sei o que é que se passa comigo. Tudo que eu faço é azar. Tudo que eu faço não deu certo. Na altura eu não entendia, mas hoje entendo, irmão. A justiça de Deus. Aquilo que eu plantar é aquilo que eu vou colher. Aleluia. Este ano, irmão, precisamos tomar atitude.
A Bíblia, irmão, diz que os olhos do Senhor estão à procura do justo, que não está preocupado com a opinião alheia. Esteja bem com Deus, igreja. Seja justo. Quando for para emprestar, empresta mesmo. Mas quando você vê que não vale a pena emprestar, não empreste. Isso é ser bom. Agora bonzinho não. Sempre está a ver que estão a te levar, mas não consigo dizer. Esse texto, irmão, nos ajuda a compreender que antes de nós começarmos a fazer algum projeto, precisamos nos sentar. Qual de nós, igreja, querendo levantar uma casa, não senta primeiro, não procura o custo do tijolo, do cimento, e de pé para a mão começa a levantar a casa? Qual de nós? Ninguém. Deus quer nos mostrar com essa parábola que o reino de Deus requer sacrifício, igreja. Nem todos estamos dispostos a pagar esse sacrifício. Por isso é que Deus diz, se alguém, livre-arbítrio, Deus não está a obrigar ninguém. Deus está a dizer, se alguém quiser seguir-me a mim, negue tudo, renuncie a tudo que ele tem. Porque aquilo que eu tenho não agrada a Deus. Qual é o meu sonho? Talvez é viajar. Talvez é não viver aqui. Mas para Deus, vê que esse sonho não vai de encontro com aquele que é o propósito dele para a minha vida. Ele diz, renuncia. Se você quer me seguir, renuncia. Nós precisamos renunciar a tudo aquilo que aborrece o coração de Deus. Nós precisamos nos prostrar, chegar diante dos pés de Deus. Renunciar requer sacrifício, igreja. Nem todo mundo está disposto. Nós às vezes vemos homens abastados de valor. Você vê que ele passa, onde ele passa, nem passa despercebido. Agora, nós que não temos igreja, se temos mascote, chutamos casaco, puxamos casaco, temos que pôr uma t-shirt e o braço está assim. Isso chama-se quê? Ostentação. Há uma missionária, ela vinha de Luanda, passou por Benguela. Naquela baixa do Lubito, naquela inclinação, algo lhe chamou a atenção. Ela dizia, meu Deus, este povo tem visão. Todas as casas ela viu parabólica. É só um exemplo, igreja. E ela chamou, ela disse, eu fiquei estupefacto. Vocês não têm água. Ninguém se preocupa em ter uma cisterna ou um tanque para ter água. Que a água é vida, é essencial. Mas todos têm parabólica. Todos os meses vocês conseguem pagar, mas reclamam. Não temos água. O governo. Há coisa, irmão, que nós é que temos que fazer. Quais são as nossas prioridades? Porque o irmão, o vizinho tem, também tem que ter. Nesse quesito, as nossas irmãs mesmo que andam nos levar nessa vida. Porque viu na casa do vizinho e diz mesmo, o homem é aquele. E você também, para não deixar-se ficar, bate-se no peito. Mas você sabe que não consegue. Cuidado, igreja. Não vamos viver da aparência. E esse senhor, ao ser entrevistado, ele dizia, a pessoa que mais ostenta é aquele que não tem. Porque aquele que tem igreja, ele sabe o custo daquilo que ele tem e não gasta à toa. Ele diz, nós tínhamos o nosso diretor, o pai lembra-se, ele chamava-se Carlos Gomes. Nós na altura já tínhamos telefones de teclado, né? Ele tinha um telefone de botão, igreja. Botão mesmo tocava, nas reuniões e ficava, mas esse senhor mesmo é avarento. Posso com tanto dinheiro mesmo com esse telefone. E ele ouvia aquilo. Ele disse, para que eu preciso ter um telefone como o vosso? Para quê? Isto aqui telefona. O que eu quero é só telefonar, é ligar. Chega. E nós, igreja, para ser sincero, nós viemos daquilo e disse, nada, esse senhor é bruxo. Com tanto dinheiro, ainda mesmo quando anda com esse telefone de botões. Ele diz, olha, vocês têm um problema. Vocês querem viver aquilo que não são. Querem mostrar ao outro. Há um testemunho que me chamou a atenção, uma vez dessa foi trazido aqui, é que era dezembro. Um casal, a visita foi na casa desta família,
E os filhos ficaram tão alegres. E na altura do senhor despedir-se, né? Eles disseram, quando é que vem mais? Viu na cara das crianças uma tristeza. Disse, por quê? Disse, tio, não estamos a comer bem porque o tio está aqui. Para nós comermos o mesmo bolo ou carne, é difícil só quando temos visita. Igreja, é tempo de nós mudarmos. Eu chamava a atenção em dezembro a algumas pessoas, principalmente os nossos afiliados. Não agrada os outros. Você, durante o ano todo, estás a travar. Os teus filhos não conseguem mesmo dar uma carne. Porque vem a visita, irmão. Tens que fazer um quilhão para ir buscar carne, para mostrar que tens. Esse é o nosso problema, nós angolanos. Você vai aqui no Chacate, igreja. Eles já sabem que esse é angolano só pelo vestir. Pode estar o moçambicano, pode estar o cabo-verdiano, já sabe que esse é angolano. Jeans e aquela, tênis, coisas de marca. E o que me chamou a atenção é que os namibianos têm uma vida simples. O primeiro ano que nós fomos, vimos um namibiano com olímpico, sapato assim mesmo, sapato preto, e agarrou o olímpico, pôs dentro das meias, normalmente. Era eu e meu colega. Nós não conseguíamos dizer, não, isso não é possível. Mas ele está na paz do Senhor, igreja. Ele está despreocupado, nós, igreja. É verdade que temos que nos apresentar bem, mas temos que olhar para o nosso bolso. Precisamos organizar-nos, mas hoje Deus está a falar conosco. A nossa prioridade é a família. Tudo quanto nós fizermos, irmão, assim como diz o nosso pai, nenhum sucesso justifica o fracasso da tua família. Hoje nós somos pais. Muitos de nós temos o ministério do louvor, da adoração, mas o nosso primeiro ministério é a família. Estavam reunidos, era uma reunião familiar e alguém perguntou, quem é que manda em casa, a igreja? Igreja, quem é que manda em casa? É o pai. E ele dizia, manda em casa quem tem juízo. Seu homem não tem juízo. Como é que fica? Você, mulher, também vai embarcar? Não. Em casa manda quem tem juízo. Por isso é que Deus disse, te colocaria como cabeça. Significa que tem juízo. Se o homem, igreja, não tem juízo, ele vira o pescoço e o pescoço vira a cabeça. Não é inversão de valores, igreja. Não é o facto do homem mandar que se ele não tem juízo, eu vou deixar que as coisas entram fora dos carris. Não. E ele dizia, a vida é assim mesmo. Nós homens precisamos entender. Deus nos deu a mulher como nossa coadjuntora. Infelizmente, igreja, este ano é o ano mesmo da união. Nós, como família, precisamos unir. Se eu perguntar aqui a nossas irmãs, quantas vezes é que o esposo, o irmão te disse que eu te amo? Quantas vezes? Filha de Sara, fala mesmo no coração, quantas vezes? Infelizmente, irmão, o nosso eu te amo sai em momentos indignos. Os irmãos sabem o que eu estou a falar. Quando está lá na lua, aleluia. Aí sai a palavra eu te amo, mas o eu te amo, irmão, não mora nas palavras. O eu te amo mora nas atitudes. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Primeiro Deus deu, depois é que foi registrado que Ele amou o mundo. Atitude. Nós não, eu te amo. Nas palavras simples, não, irmão. Esse é o ano mesmo do aconchego, é o ano de nos aproximarmos. É o ano de cada um de nós, irmão, vermos quais são as nossas debilidades. O ano começou e tivemos a reunião familiar. Eu a pensar, né, que estava tudo bem. Os filhos falaram, me cascaram, mas quando vem a minha miúda, ai, cascam mesmo. A maneira como eu dirijo com os filhos. Irmãos, nós às vezes como homem precisamos mesmo nos sentar com a família e ouvir. Ouvir as verdades. Não vamos nos bater no peito, eu sou homem, não admito. É mentira. Sexta-feira, a mãe grande esteve aqui e trouxe aquela mensagem.
Cuidado, irmão. Deus diz, irmão, no verso 26, qualquer que não levar sua cruz, não vir após mim, não pode ser meu discípulo. E algumas de nós, as irmãs, o meu marido é isto e aquilo. É a tua cruz. Carrega. A minha mulher é a sal de cruz. É a tua cruz. Certo dia um dos afilhados foi lá. Porque a tua filha é assim. Quando está tudo bem, a minha esposa. Mas quando não está, atirou-me já a tua filha. E eu disse, a tua filha fez isso. Disse, é assim mesmo. Eu também tenho aqui a minha cruz, que é a tua madrinha. Não é fácil, mas temos que andar nesse barco juntos. Viver a dois não é fácil, igreja, mas é bonito. Todos nós passamos por dificuldades. E a noção que nós temos aqui, há pessoas que não têm dificuldades, é mentira. Todos nós. Mas Deus nessa manhã quer falar conosco. Qual é o nosso projeto para este ano? Não vamos chegar ao fim do ano e dissermos, o servo de Deus declarou que o ano domínio, mas não estou a ver domínio nenhum. É preciso nós agirmos nas nossas vidas. Mude de atitude, mude de ações, irmão. Mude de convicções e consagre a tua vida no altar de Deus. Aquilo que eu tenho, igreja, é mesmo para repartir com a família. E às vezes nós temos vergonha de dizer, irmão, hoje, igreja, nós vivemos, tudo na vida tem um princípio. Dizia, na altura, o pastor reverendo Malua, quando esteve aqui, dizia, tudo começa do pequeno. Você que está à espera do teu Isaac, começa com o teu Ismael. Ismael é teu, é pequeno, mas você sabe qual é o propósito de Deus, que é o Isaac. Muitos de nós, igreja, começamos a viver na renda. Amém. É um princípio, mas não pode ser eterno. Como é que a tua esposa vai se sentir? Ela não consegue arrumar a casa. Durante a vivência, igreja, procura um espaço que seja teu. Ainda que a casa for pequena, mas é tua. Deus vai nos chamar quando ninguém sabe. O que é que você vai deixar como herança para os teus filhos? O que é que vamos deixar? Eu tenho dito, igreja, viver em casa de renda é um princípio para todos nós. Mas não pode ser algo definitivo, não pode ser eterno, até que o Senhor nos chame. Porque, igreja, quando você está vivendo na casa de renda, você está investindo no dono da casa de renda. Você é um ativo para ele. Só está a entrar. Você está a investir. Você vê que aquele valor ele está a ampliar o empreendimento. É hora de nós pararmos. É verdade que está tudo apertado, sim. Mas eu tenho que procurar um espaço. Com o tempo, igreja. Não estou a falar agora, tudo às pressas. Não. Com o tempo. Com o tempo. O grande problema nosso, assim como nós que temos negócio, as irmãs têm negócio, pede um empréstimo. Trouxe negócio, vendeu. Em vez de, igreja, não vamos viver, não vamos ser pendentes na dívida. Em vez de pagar já a dívida, né, devolver o valor com os juros. Não. Primeira coisa, buscar um iPhone 15. É assim que nós vivemos. O valor vem depois blusa, porque as nossas irmãs... É uma coisa que eu não entendo nas mulheres. As minhas irmãs, desculpem se eu estiver a exagerar, mas é assim, é a minha percepção. Ela pode ter 20 vestidos novos, mas se é uma festa, não tem vestido. Tem que ter sapato que combina com... Mas o homem, igreja, tem um fato, tem dois, acabou. É suficiente. E a mulher te diz, mas você não tem? Eu tenho, sim, está ali. Mas sempre assim, não. Nós precisamos usar a nossa mente, igreja. Nossas irmãs nos ajudem nesse quesito. Aleluia. Tem 10 pares de sapato. Na hora do casamento da irmã X, não tem sapato. Vai comprar. E às vezes nem comprar, é quilape. E você que vai abarcar com aquele quilape. Por quê? Porque você lhe ama. Se não pagar, vai ver só. Nem voo, não haverá voo. É verdade. Você pensa que vai navegar, não haverá navegação. Mas a palavra de Deus nos diz, irmão, ali naquele sítio é mesmo tudo a paz do Senhor. Mas nós trazemos tudo que é de fora para ali. Nós precisamos, irmã, mudar. Precisamos tomar atitudes novas. Para o ano de 2024, que seja efetivamente o ano de domínio em todas as áreas da nossa vida. Sabedoria. O que é a sabedoria? Entender
tudo tem um tempo determinado. Livro do Pregador, capítulo 3, verso 1 a 9. Tudo debaixo da terra tem um tempo determinado. Não importa o momento, igreja. Creia que tudo tem o seu tempo. Não coloque a carroça à frente dos bois. Tudo tem um tempo determinado. Equilíbrio. Por que é necessário equilíbrio? Para que quando tudo estiver fora do controle, você estabilizar. Você precisa estabilizar. É preciso também paciência. O que é a paciência? A paciência é necessária para acalmar o coração. Imaginemos que você fez investimento. Está vindo ano, de repente houve um acidente, houve qualquer coisa, roubaram, assaltaram, principalmente aí em Benguela. O coração já está aqui. Você já não consegue pensar. E alguém que me disse, para que você vai se matar? O facto de você ter perdido a mercadoria, você estar assim, vai devolver a mercadoria? Disse que não. Você vai se matar para quê? Rebusca novas forças. Invista novamente. Nós precisamos ter paciência, resiliência, entender todas as dificuldades, entender todas as dificuldades que surgiram. Aleluia. Aleluia. Resiliência, entender todas as dificuldades que surgiram. Há momentos de igreja, nós projetamos num caminho, mas lá frente as coisas parecem que estão a inclinar para o lado oposto. Nós precisamos entender que tudo na vida, igreja, como cristão, Deus nos concede. Se Deus assim permitiu, Ele sabe. Porque às vezes a linha reta que nós estamos a pensar que é reta, Deus está a ver que é inclinada. Lá à frente vamos ter problema, então Deus nos desvia. Precisamos ter coragem. Esse é o ano mesmo da coragem, igreja. Tudo aponta que vai ser um ano difícil, mas nós como crentes precisamos ter coragem. Em meio às dificuldades, igreja, em meio à situação difícil, como cristão precisamos ver a oportunidade para nós agirmos. E nós às vezes ficamos assim. Vou agir como? Igreja, olha ao teu redor. E é um dos segredos financeiros, igreja, que eu quero compartilhar com a igreja. Não viva somente da tua renda. Não viva somente do teu salário. Não vais conseguir. Hoje que eu estou a falar, talvez um de nós pode estar a falar, eu ganho 200 mil, mas se eu ganhasse 1 milhão, estaria satisfeito. É mentira. Tudo acompanha, tudo. O modo de vida, o nível, tudo acompanha. Você quando chega nos 800, você diz, talvez 800 estou bem. É mentira, irmão. Tudo. Porque você trabalha para viver bem com a sua família. Não vais começar a apertar, vão te chamar já que você engapa. Então você não desfruta daquilo que tem. O pai dizia, irmão, que tudo que nós temos aqui é mesmo para aqui. Porque lá não vamos levar nada. Então precisamos viver bem com a nossa família. Precisamos viver bem. E este ano, irmão, eu quero chamar a atenção, não vamos desistir dos nossos sonhos. Ainda que tudo pareça estar difícil, não desista dos teus sonhos. Se o teu sonho é casamento, vai em frente. Eu quero contar uma história. Havia um professor de história também, estava reunido na sala com os seus alunos. E esse professor começou a fazer certas perguntas. E a primeira pergunta que ele fez, vocês sabem dizer se Martin Luther King desistiu? Nós conhecemos. O afro-americano, aquele que defendia, aquilo que o pai dizia, todo mundo que estuda direito, que não conhece a vida de Luther King, o negro, não está a fazer nada. Os alunos responderam em coro, não desistiu. O professor retorquiu, e Moisés desistiu? Os alunos disseram, Moisés em coro também não desistiu. E por um minuto o professor ficou e perguntou, e Gandhi desistiu? Eles disseram, não desistiu, professor. Este também não desistiu. E por um minuto a sala silenciou. E o professor depois trouxe a seguinte pergunta. Vocês sabem dizer se Elivelton Anoeto desistiu? E a sala ficou quieta, um silêncio total. E havia um aluno, que eu chamo como Pedro, que levantou-se, disse, professor, esse a gente não conhece.
E a pessoa disse, sim, você não conhece porque ele desistiu. Todos aqueles que desistiram jamais serão conhecidos. Nós precisamos ter essa força. Ainda que esteja difícil, mas não desista dos teus sonhos. Consagre na mão do Senhor. A fé é isso. A fé é você acreditar naquilo que os outros estão a rir. Mas não é só ter fé. Também faça alguma coisa. Age, ação. Esse ano, irmão, é o ano do nosso domínio. Por isso é que a Bíblia vai dizer em Salmos 37, 21, diz que o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Aquele que é crente, irmão, depois de tomar emprestado, o que é que ele faz? Devolve. Em Deuteronômio, capítulo 15, verso 16, diz que porque o Senhor teu Deus te abençoará, como tem dito, assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado. E dominarás sobre muitas nações, mas elas não te dominarão sobre ti. Igreja, quando nós temos dívida com alguém, nem conseguimos olhar para ele. Ficamos submissos. A dívida é necessária sim, mas não é para toda a vida. E depois o que acontece, irmão? Essa pessoa vai querer brincar. Vai querer fazer das suas. Olha ele, está aí a mostrar, está a passar com o carro, nem parece que está aí, está com a minha dívida que até hoje não paga. E as mulheres têm mesmo. Está aí toda bonita, o sapato que ela tem é meu, é que lhe emprestei. Em plena festa. E aí já o semblante da outra caiu. Esse é o ano que nós precisamos nos revigorar. É o ano que nós precisamos levantar a nossa bandeira e dizer que este é o ano do meu domínio, é o ano do domínio, eu preciso dominar. Na área espiritual nós já estamos a dominar. E na área financeira precisamos dominar. Se ainda o que te domina é a bebida, irmão, este ano você tem que dominar. Cada um de nós conhece as suas fraquezas. Todos nós conhecemos a área fraca que nós temos. Qual é a nossa fraqueza? Nós precisamos orar, consagrar a mão do Senhor e dizer, Senhor, ajuda-me porque por mim mesmo não consigo. Muitos colegas meus que na altura estávamos lá, nas birras, sabem disso. Nós saímos de lá, não foi simplesmente por nossa vontade. Não só, porque nós não íamos conseguir. Nós até podíamos sair. Depois nas mantas, irmãos, estaríamos aí com uma ampola. Mas pela graça de Deus, Deus nos ajudou. Aleluia. Esse é o ano da união entre as famílias. Aquele louvor que eu gosto muito. Vamos nos unir, dar as nossas forças, a caminhada é longa. Vamos nos unir. Filhas de Sara, vamos. Dar as nossas forças, a caminhada é longa. Vamos nos unir. Filhos de Abraão, vamos. Vamos nos unir. Essa é a igreja que o Senhor quer. Todos unidos. Precisamos juntar nossas forças, sim. A caminhada é longa. Vamos nos unir. Até aqui foi a palavra do Senhor. Olá, graça e paz, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Quero agradecer por teres assistido este vídeo. Se este canal tem abençoado tua vida, seja um parceiro apoiando este ministério. Basta acessar a descrição do vídeo. Não se esqueça de subscrever nosso canal. Siga-nos em todas as nossas redes sociais. Deus te abençoe poderosamente. Amém.